Com a morte de Josué, uma outra era se inicia para os israelitas, a era dos juízes. O livro de Juízes nos descreve que este foi um período marcado por constantes desvios, abandono da aliança por parte do povo em seu compromisso para com Deus. Diante deste fato, é-nos revelado um Deus misericordioso, sempre pronto a renovar sua aliança com seu povo. O livro de Juízes nos apresenta o Deus da segunda chance. O texto diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Deus não é um Deus rígido e inflexível. Ele está sempre disposto a nos dar uma segunda chance. Na verdade, ele nunca desiste de nós. Entre os seus contemporâneos, Sansão foi um dos homens que mais provou a longanimidade divina. Da parte de Deus, ele teve muito mais do que uma segunda chance. Por isso, caso você também tenha caído ou tropeçado, não desanime. Se o seu estilo de vida tem sido marcado por erros, quedas e fracassos, não desista, pois o nosso Deus é um Deus que sempre está disposto a nos dar uma nova chance. Sansão foi escolhido por Deus desde o ventre materno. Um dia, um anjo apareceu aos pais dele e lhe disse que teria um filho, o qual seria consagrado ao Senhor desde o ventre. O mesmo deu-se conosco. O Senhor também nos escolheu quando ainda estávamos no ventre materno. Talvez você não creia nesse chamado. E eu sei que para muitos é difícil crer nisso. Sansão era um nazireu. A palavra nazireu significa consagrado. De acordo com o livro de Números, em Números capítulo 6, do verso 1 ao 7, onde nós vemos sobre o voto do nazireu, 3 coisas eram proibidas ao nazireu: comer ou beber qualquer coisa procedente da uva, cortar os cabelos e tocar em cadáveres. Cada uma dessas proibições aponta para realidades espirituais em nossas vidas. Um nazireu não podia tomar vinho. Na palavra de Deus, o vinho simboliza a alegria e o prazer. Jesus realizou o primeiro milagre transformando água em vinho, para mostrar que o propósito principal de sua obra seria o de transformar a vida natural do homem, tal como a água inodora e íspida, numa vida plena e abundante. O apóstolo Paulo nos convida a nos encher do Espírito Santo em vez de nos embriagarmos com vinho, em Efésios capítulo 5, verso 18. E esta é a razão porque um nazireu não bebia vinho, para mostrar que o seu maior prazer e deleite era a pessoa do seu Deus. Um nazireu renunciava todo o prazer e deleites carnais a fim de consagrar-se inteiramente ao Senhor. Do mesmo modo, a nossa consagração perde o sentido se não estiver baseada no amor ao Senhor e no prazer de andar em sua presença. Sem essa motivação, torna-se simplesmente um ato religioso ou legalista. Um nazireu não podia cortar o cabelo. O cabelo comprido do nazireu era um sinal notório de sua chamada. Era
o sinal mais evidente de sua consagração, porque expressava uma submissão e obediência a Deus. A nossa consagração ao Senhor sempre envolverá a disposição para sofrermos afrontas e zombaria e nos submetermos completamente a Deus. Um nazireu não podia tocar em nenhum cadáver. Ser consagrado ao Senhor é mais que rejeitar o pecado, é mais que rejeitar a carne. Ser consagrado ao Senhor é rejeitar tudo que estiver impregnado pela morte. No mundo espiritual nós temos 3 inimigos, e cada um deles opõe-se a uma pessoa da divindade. O diabo se opõe a Cristo, conforme lemos em Mateus capítulo 4, verso 1 ao 10, onde ele tentou a Jesus Cristo. A carne faz guerra contra o Espírito, conforme lemos em Gálatas, capítulo 5, verso 17. E o mundo que se opõe ao Pai, em 1 João 2, do verso 15 ao 17. O mundo e tudo que nele há é morte diante de Deus. O pior inimigo de Deus é a morte. Se você não consegue distinguir o que é a morte, basta olhar-se dentro de si mesmo, após ter ficado horas diante da televisão assistindo estes canais abertos. Preste atenção no que você aprendeu durante essas horas e pense no que você deixou de fazer durante todo este tempo que você ficou horas diante da televisão. Há muitos irmãos que não são cheios do Espírito simplesmente porque não têm um coração consagrado a Deus. Logo, a consagração é uma das condições para sermos usados por Deus. Não me refiro àquela consagração religiosa ou legalista, mas àquela que vem de um coração que deseja a presença de Deus. A verdadeira consagração, ela traz a unção. E a unção, por sua vez, manifesta o poder de Deus. Essas 3 coisas são visíveis na vida de Sansão. O inimigo, ele quer quebrar a nossa consagração. A fonte da nossa força espiritual é a unção do Espírito. E o inimigo sabe que sem unção não temos poder para testemunhar o nome de Cristo. Por isso ele procura seduzir-nos com o intuito de quebrar a nossa consagração espiritual. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão sempre viveu no limite da graça. Suas posições demonstravam que ele não levava muito a sério a palavra de Deus. Acreditava que poderia quebrar as leis de Deus sem sofrer consequências. Entretanto, a cada lei quebrada, Sansão se tornava mais fraco espiritualmente, mais aberto a cair definitivamente na desgraça, isto é, viver fora da graça de Deus. Segundo a lei dada por Deus a Moisés, os israelitas deveriam apenas se casar com mulheres israelitas. Não poderiam procurar mulheres estrangeiras para tomá-las como esposa. Em Juízes, capítulo 14, verso 1 ao 2, Sansão demonstra não dar o valor devido às advertências de Deus. Tal ordem tinha a finalidade de manter o povo em santidade, afastá-lo dos cultos pagãos, da idolatria praticada pelos demais povos que habitavam a terra de Canaã. De acordo com Juízes, no capítulo 14, do verso 5, nós percebemos que Sansão gostava de passear entre as vinhas, mesmo sabendo que, como nazireu, não lhe era permitido comer uvas. E ele sempre dava um jeito de passar perto dos parreirais. Essa atitude é tão parecida com a nossa maneira de agir, que por um instante julgamos que somos nós, e não ele, que estamos vivendo esses fatos. Muitas vezes vivemos nos limites do pecado e da santidade. Na verdade, nós também, apesar de não podermos comer as uvas do parreiral do mundo, gostamos do cheiro delas. É como se Deus nos tivesse proibido de comer pizzas. Em obediência ao Senhor, deixamos de comê-las. No entanto, damos sempre um jeito de ir a uma pizzaria só para sentir o cheiro da pizza e observar as pessoas comendo. Quem brinca com fogo, uma hora se queima. O diabo é tão astuto
que não nos conduz diretamente ao pecado. Primeiro, ele nos convence de que não tem nada de errado em passar entre os parreirais e sentir o cheiro das uvas. Não precisa comer, apenas faça dali seu local de caminhada. Muitos irmãos não vivem no pecado, ou no mundo, como costumamos dizer, mas vivem na fronteira entre ambos. Neste mesmo capítulo, em Juízes, capítulo 14, no verso 8, nós vamos ver lá que Sansão quebra outra regra de consagração. Toma um favo de mel que se encontrava sobre um corpo morto de um leão, que ele mesmo havia matado. Veja, Sansão foi quebrando regra por regra. Sua falta de temor o levou a romper com a última regra que o mantinha ainda debaixo da graça de Deus. Sua desobediência o fez se tornar um tolo e permitiu que Dalila mandasse raspar sua cabeça, conforme encontramos em Juízes capítulo 16, do verso 19 ao 20. A queda de Sansão é para mim uma das histórias mais tristes narradas pela Bíblia. Quem era Sansão? Sansão foi chamado e capacitado por Deus para ser possivelmente o maior líder que Israel poderia ter tido. Sua força era impressionante. Poderia ter conquistado toda Canaã para o seu povo. Entretanto, sua falta de temor o levou a se tornar um palhaço nas mãos de seus inimigos, conforme é descrito em Juízes, capítulo 16, no verso 25. Não podemos viver no limite entre a graça e o pecado, pois a qualquer momento poderemos cair como Sansão e nos tornarmos motivo de gozação para os nossos adversários. Não podemos viver infringindo os princípios de Deus, pois quanto menos esperarmos, poderemos estar rompendo a última linha que nos liga à graça de Deus. O que me fascina nessa história é que este homem chegou ao fundo do poço. Sansão não deu valor à unção e ao ministério que Deus lhe deu enquanto podia desfrutar da visão e da força sobrenatural que lhe havia sido dada. Quando perdeu sua visão, ele perdeu sua força e perdeu a graça de Deus. Ele percebeu que a vida sem o propósito de Deus não valia nada. Sansão foi capaz de gritar a Deus, de clamar por sua misericórdia, de pedir que Deus se lembrasse dele. Preste atenção, Deus está pronto para te ouvir como ouviu a Sansão, lá do fundo do poço. Não importa se você já chegou ao fundo do poço. Apenas clame ao Senhor hoje e Ele te ouvirá. Ele te levantará de onde está e te colocará em lugares seguros. Sansão recebeu de volta seu ministério, recebeu a sua unção e recebeu a força que foi devolvida por Deus, como demonstração que Deus o perdoou. E o nome de Sansão aparece entre os heróis da fé, registrado pelo autor de Hebreus. Deus quer colocar seu nome entre os heróis da fé. Apenas clame por ele, reconheça que precisa dele e ele com certeza te honrará. Deus te chamou para ser propriedade exclusiva dele, para que o nome dele seja exaltado através de sua vida. Deus não te chamou para ser envergonhado, mas para ser vitorioso. Jesus morreu por você para que você tenha vida e vida em abundância. A morte, a desgraça não faz parte do plano de Deus para a sua vida. Abra seu coração. Não importa de onde você veio, nem como está, a unção de Deus foi dada a você, está sobre você, habita em você. É o Espírito Santo que agora está em você para te conduzir a uma vida de vitória. Creia em Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Levante hoje a cabeça. Os braços de Deus estão estendidos para te abraçar e te abençoar. Deus te abençoe.